Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. E Big Ben. Medicamentos com preços que ninguém tem. Big Ben. Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos ao lado dos companheiros Valmir Rodrigues, Gerson Nogueira e João Cunha para falar do futebol paraense neste final de semana. Começando pela Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, vamos conferir os resultados de mais uma rodada. Macaé 0, Paraná 0, América Mineiro 2, Boa Esporte 0, Bragantino 0, Atlético Goianiense 1, Bahia 1, Botafogo 1, Criciúma 0, Santa Cruz 0. Virando a página, Sampaio Corrêa 3, ABC 2, Náutico 2, Vitória 1, CRB 3, Paysandu 0, Ceará 2, Mojimirim 3 e Luverdense 1, Oeste também 1. Vamos para a classificação. Botafogo é o primeiro com 28 pontos, em segundo o América Mineiro com 27, em terceiro o Náutico também com 27 e em quarto Vitória com 26. Aí seguem Sampaio Corrêa com 25, Bahia com 25, Paysandu é o sétimo com 23, Macaé tem 22, Santa Cruz 19, Criciúma também 19, CRB 18, Oeste 17, Bragantino, Paraná Clube, Luverdense e ABC 16, e na zona do rebaixamento, o Mojimirim numa reação muito boa com 13, tentando sair, Atlético Goianiense 12, Boa Esporte 12, e o Ceará numa draga danada com 8 pontos, é o lanterna da competição. O Paysandu volta a campo nesta terça-feira, dia 28, às 7h30 da noite no Mangueirão contra o América Mineiro. Aliás, o Paysandu joga contra o América Mineiro nesta terça-feira, 19h30, e joga na sexta-feira, 21h30, contra o Mojimirim, também no Mangueirão. São 2 jogos em casa do Paysandu. Terça contra o time do Givanildo e sexta contra o time do Bruno Veiga. Paysandu fez a pior exibição do Campeonato Brasileiro de 2015. Foi a sua pior apresentação e tomou uma goleada. Perdeu de 3-0 para a equipe do CRB. Vamos ver os gols da partida, os 3 gols marcados pelo robusto Zé Carlos. Está aí o primeiro, ele aparece do outro lado, há um desvio depois da cobrança do escanteio, no primeiro pau, e o Zé Carlos, sem marcação alguma, só faz bater de baixo para cima, fazendo 1-0 para o CRB. Aí o segundo gol, falha de marcação, Paysandu desarrumado, desarticulado, o Zé Carlos pega e bate também cruzado para fazer 2-0 para a equipe do CRB. Foi assim no primeiro tempo. No segundo, o jogo igualou um pouco mais, só que num contra-ataque, quem aparece? Ele, Zé Carlos, a metida da direita. O Thiago Martins ficou vendo a banda passar e vendo o Zé Carlos passar também, né? Aí o Zé Carlos mandou para o fundo do barbante, fazendo 3-0 para a equipe do CRB. Um resultado que fez com que o Paysandu passasse a reavaliar a sua situação no Campeonato Brasileiro, inclusive acelerar as contratações tão pedidas e tão discutidas pela própria diretoria, buscando um meia de ligação e um atacante, porque o problema do Paysandu é basicamente, ou era basicamente, do meio para frente. Agora também já há problemas atrás, problemas defensivos que precisam ser corrigidos. Paysandu saiu derrotado e, mais do que derrotado, tem que ser reavaliado. O Paysandu de julho é totalmente diferente do Paysandu de junho. Houve uma metamorfose. Mudou. E é metamorfose ambulante mesmo, porque o grande complicador, Guerreiro e telespectadores, eu entendo que foram as mudanças. Né? Foram mudanças muito acentuadas, né? Que o dado, por necessidade ou por opção tática, acabou tendo que fazer.
E isto está se refletindo na equipe. Eu acho que a principal mudança foi ter efetivado o Souza como atacante. Não apenas pela função em si, né, o 9 e tal, o homem lá da referência na área, mas a entrada do Souza obrigou a algumas mexidas também que acompanharam isso. O Dado passou a jogar com 2 meias. Né? São 6 jogos, 4 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Essa vitória, a gente inclusive analisou aqui no Bola na Torre, foi uma vitória um pouco enganosa, porque ela foi importantíssima, garantiu inclusive a classificação. Ninguém está diminuindo a importância dela. Mas no aspecto técnico, ela não foi tudo aquilo. Ela não foi para 3-0. E ela acabou sendo contra o Bahia por 3-0. Agora, quanto ao jogo de ontem, penso que as mudanças também que foram feitas pelo Dado influíram muito na maneira como o Paysandu se comportou, principalmente no primeiro tempo, que se deixou completamente dominar, atacar por uma equipe muito valente, muito determinada, que estava pressionada também lá na tabela, com um técnico também pressionado, que é o Mazola, e o Paysandu se deixou pressionar o tempo todo também, marcando em linha a zaga do Paysandu. Esse gol é a prova disso. O terceiro gol do mesmo jeito, é um caso clássico de marcação em linha que, lógico, pega um atacante rápido, esperto, ele se desmarca com facilidade, não precisa nem de esforço. Ele vai ter espaço para girar, para bater, para finalizar. E a opção por 2 volantes, Jonathan e Augusto Recife. Recife como primeiro, Jonathan como segundo volante, que raramente ele joga nessa função. Acabou não funcionando, com o Pikachu lá no meio, ao lado do Carlinhos, fiel a essa mudança que eu falei há pouco, de usar sempre 2 meias. Ele optou pelo Pikachu, botou o Luiz Felipe lá no lugar do Pikachu na lateral, alegando que o Luiz Felipe tem uma envergadura maior e ele tem aquela obsessão por jogadores altos, né, para marcar. Perfeito. Eu estranhei apenas ele não ter entrado, e a gente comentou isso no cartaz esportivo, né, Guerreiro, com o Fernando, porque vinha jogando com Augusto Recife nos treinos, né, vinha treinando já há muito tempo, e acho que era uma solução natural. Ele acabou mexendo ali, mexeu no meio, e aí a coisa degringolou. O Paysandu perdeu 2 jogadores de um jogo para o outro. Capanema e Fael, e mexeu em 4 posições. Exato. O Dado alterou o time em 4 posições, porque ele tirou o Pikachu da lateral ou da ala, jogou para o meio. E jogou para o meio, né, e trouxe o Luiz Felipe. Ele colocou Augusto Recife no time, perfeito, e puxou o Jonathan para ser segundo volante, ele que fazia uma outra função. Função. Mas o Jonathan sempre foi, no Paysandu, no próprio Remo, muitas vezes uma espécie de apoiador, né? Não tanto um marcador efetivo ali à frente da zaga. Quando ele é deslocado para essa função ao longo de um jogo, ele às vezes mostra deficiências. E ontem, no jogo, anteontem, no caso, ontem, né, no sábado, nós tivemos também, além dessa questão tática toda, um rendimento individual muito fraco. Abaixo da maioria dos jogadores. O Pikachu não jogou. O Paysandu João Lucas só apareceu no lance do gol, que a gente vai falar, o gol no finalzinho do primeiro tempo, anulado erradamente pelo árbitro, e foi aquela jogada para dentro da área. Mas, na verdade, errou muitos passes também. O Recife também muito abaixo. E o Thiago Martins de maneira assustadora no jogo. Ele já tinha falhado no primeiro tempo, mas no segundo houve a explicação no lance do gol. O Dado, na Rádio Clube, explicou que ele teria sofrido uma ameaça de prisão no intervalo. Exatamente, e entrou muito inseguro. Muito inseguro, muito abalado, é um jogador muito jovem, né? Mas o certo é que nada deu certo. E no frigir dos ovos, Guerreiro, só para arrematar, acho que o Paysandu saiu no lucro. Porque se pega uma equipe mais encorpada, tecnicamente melhor, o Paysandu teria sérios problemas e essa goleada de 3-0, eu sou meio à moda antiga, eu não considero 3-0 goleada, mas todo mundo... Esse resultado extravagante, vamos considerar 3 gols de diferença. Já é. Então, ele teria sido certamente muito maior, porque houve possibilidade para isso. O CRB, no segundo tempo, quando o jogo equilibrou, na verdade, o CRB começou a administrar o jogo. Um time que vem pressionado, está desesperado por 3 pontos,
Conseguiu 2-0, deu uma segurada no E segundo. interessante que o público era 2.000. razoável, 2.800 pagantes, 4.000 pessoas, 2.800 Muito pagantes. pouco, né? Muito pouco. 4.000 pessoas que não significam nenhum poder de pressão no jogo, né, João? Não, nenhum. Na verdade, eu considero esse jogo do CRB uma consequência do que o Paysandu vem deixando de fazer nos vários jogos que antecedem, desde o Macaé. Já tocou no caso do centroavante, que foi colocado a partir daí, por coincidência ou não, e o Paysandu vem sofrendo lá na frente. Eu considero um time de futebol um corpo só. E até fiz a comparação no ritmo do jogo. Quando a gente tem uma unha encravada no dedão do pé, atrapalha o corpo todo. Bob Marley morreu disso. Você tem dor de cabeça, você não sabe pisar. Então, o Paysandu tem esse problema. E outra coisa, o pior cego é aquele que não quer ver. E eu não sei se é a comissão técnica, se é a diretoria, não sei quem. O fato é que o Paysandu vem carregando um peso morto. Então, esse jogo do CRB foi um jogo em que teve muitas contingências. Essas situações de última hora, mas o que vale é o que o Paysandu está fazendo antes do jogo para que ele não sofra os problemas que vem sofrendo. E aí a diretoria está tentando contratar um jogador, tentando contratar um atacante. Se eu não me engano, tem 8 a 9 já atacantes lá no Paysandu. Com esse novo que vem aí, vai para 9 ou 10, se a minha conta estiver errada. E, no entanto, utiliza um que vem jogo após jogo mostrando que quando ele não faz gol, atrapalha o gol que ia ser feito. Então, isso não pode acontecer. O Paysandu está teimando e, por isso, está pagando. Porque, repito, o pior cego é o que não quer ver. E, para mim, o jogo do CRB foi apenas uma consequência e uma contingência do que vem acontecendo com o Paysandu. eu não tenho dúvida, Valmir, que aquele gol mal anulado pelo árbitro, e foi mal anulado, o gol foi legal, o Souza tocou com a coxa na bola, ele fez o movimento do braço, mas foi com a coxa e apenas com a coxa. E, aliás, o árbitro confirmou o gol. O assistente correu para o meio. O árbitro confirmou o gol e 5 segundos depois ele tornou sem efeito a sua decisão. Ao que se sabe, orientado pelo ponto, não pelo assistente que confirmou o gol, mas pelo quarto árbitro. E isso gerou uma polêmica danada. Mas, sinceramente, mesmo que aquele gol fosse validado, não creio que o Paysandu tivesse poder de reação para mudar a história do jogo. Sinceramente. Então, o que eu quero dizer com isso é que mesmo o gol não sendo confirmado, o Paysandu mostrou fragilidades que não lhe permitiriam, com a confirmação do gol, um resultado diferente da derrota. Sem dúvida. E um detalhe, né, Guerreiro? O Paysandu já vem mostrando deficiência desde o jogo contra o Sampaio. Quando nós estivemos aqui na semana passada, nós tivemos que admitir que o Sampaio empatou o jogo, mas foi superior. Aquela partida, o Sampaio dominou as ações, foi um time que melhor organizou as jogadas. O Paysandu foi para a Bahia, tomou aqueles 2-0 lá, sem molestar, vamos dizer assim, o goleiro, que eu não sei nem como é que é a cara desse goleiro do Bahia, porque na transmissão nem vi, porque o Paysandu não chutou nenhuma bola, parece que foram 19 escanteios, e no final das contas, mais 16 ataques contra nenhum do Paysandu. Então, isso, independente do jogo de ontem, o Paysandu precisa rever. O Paysandu não está conseguindo agredir o seu adversário. Independente desse jogo ser em Belém, esse jogo ser fora de Belém. O Paysandu era um no início da competição e o Paysandu é outro agora, depois de 13 rodadas, né? Então, o Paysandu precisa rever isso aí. É claro que para o final do primeiro turno ainda precisamos de algumas e ainda tem outras para o segundo turno, no final são 38. Mas Foram 14 rodadas. 14, né? Mas será que aí é que está. Será que o Paysandu tem um time à altura para disputar ali, ser um time de G4? A pergunta é essa, será que o Paysandu tem esse potencial? Será que o Paysandu tem essa condição? O torcedor não está iludido? Será que o Paysandu tem realmente esse time? Os dirigentes estão se apressando em contratar jogadores, querendo tapar alguns buracos em algumas posições. Mas a pergunta é essa, será que o Paysandu é um time de G4? Aquele sprint de 6 vitórias em sequência, será que aquilo pode ter mascarado? Eu acho que não. Eu acho Teve que seus méritos, mas... Eu vejo assim, o Paysandu tem condições de ficar na primeira página, na minha opinião. A primeira página vai do primeiro ao 10º. Ao 10º. Eu acho que
essa é a situação do Paysandu. Ser um dos classificados, dos times habilitados ao acesso, eu acho que a expectativa foi criada por aquele sprint, né? Mas a gente sabia também que o time ia oscilar. Não dá, nenhum time no futebol pode permanecer permanentemente vencendo. Né, Guerreiro? O que é absolutamente normal que esse sprint também fosse possível, porque a maioria das equipes estava se arrumando e tal, e é normal. O próprio Dado falou muito sobre isso. É verdade. Né? Justiça sempre, seja feita. Sempre alertou, disse, olha, é importante saber que, né, as coisas nem sempre vão ser assim, né, na base da vitória e tal. Eu acho que havia já essa preocupação, viu, Valmir? De não passar uma falsa ilusão. Porque tu sabe como é o torcedor. Da parte do torcedor, eu ouvi, nas redes sociais a gente via direto. Eu no meu blog. Porque, sabe torcedor falando até em título da Série B. Veja só, Gerson. Porque essa empolgação é normal. É normal. O Paysandu estava empatando com o Macaé. E se fizesse o gol de pênalti desperdiçado, seria o primeiro. Seria líder. Seria o primeiro colocado. Então, é natural que o torcedor passe a acreditar quando a possibilidade existe. E ele já ia ser o primeiro pela segunda vez. Já tinha sido o primeiro. Ele tinha sido o primeiro, digamos, no decorrer de uma... Abriu a jornada, abriu uma rodada em primeiro e no fim da rodada. Eu também vejo assim, o posicionamento que o Paysandu teve no momento do split foi um posicionamento que dava uma condição dele jogar no campo do adversário. A partir do jogo do Macaé, ele começou a jogar para trás, e aí quando eu boto para trás, atrapalha os dois alas, que eles não são de defender, eles são mais de Só um detalhe, viu, João, só para complementar aí que você falou do Macaé, naquele jogo ainda, no primeiro tempo, o Paysandu jogou em cima, jogou na frente. Tanto que surpreendeu o Macaé no primeiro tempo. Aí no segundo a coisa desandou. E mesmo quando ele joga na frente, quando ele tem um centroavante que não faz gol, ele atrapalha tudo, mesmo ele estando na frente. Agora, e tinha uma questão também, Guerreiro. O Paysandu levava gol no último minuto. Aí toda a justificativa leva um gol no último minuto. Agora, contra o CRB, não. Ele já levou desde o primeiro. Então, quer dizer, o que estava ruim começa a ficar pior. Quando a tendência era para trabalhar para manter, pelo menos, uma média das atuações. Isso não vem acontecendo. O Paysandu tem problemas para o jogo contra o América, porque perdeu o Ailon com o terceiro amarelo, o Thiago Martins com o terceiro amarelo. E depois do gol anulado pelo árbitro, depois de confirmado anulado, nós tivemos um quiprocó danado, uma confusão que rendeu o intervalo do jogo, o Dado foi expulso, quando voltou para o segundo tempo foi convidado a se retirar, houve um problema no vestiário, uma suposta ameaça e possibilidade até de detenção, de prisão do Thiago Martins, enfim. Isso já foi em decorrência da confusão com o Gandula, né? Na verdade, surgiu essa história do Gandula. Que ninguém viu, na verdade. Também houve um esbarrão dele num policial, que o Dado hoje destacou isso. Aí o Dado falou que não entendeu a expulsão dele e eu realmente fui buscar a súmula do jogo, até salvei aqui a súmula. O árbitro diz o seguinte: excluir no intervalo da partida o treinador da equipe do Paysandu Esporte Clube, senhor Luiz Eduardo Barros Cavalcante, por invadir o campo de jogo, ir em direção à equipe de arbitragem e empregar linguagem de maneira ofensiva ao proferir as seguintes palavras. Sinceramente, eu não vi nada de ofensivo aqui. Eu vou logo antecipar. Olha o que disse o Dado. Renan, não faz isso. Você acabou com o jogo. O gol foi legal. Você errou e nos prejudicou. Não prejudique sua carreira. Essa foi a frase do Dado que o árbitro colocou na súmula. Né? Aí informa o árbitro também que o senhor Sérgio Papelim, diretor do Paysandu, invadiu o campo na volta do segundo tempo e foi em direção à equipe de arbitragem. Aí sim eu acho que aqui cabia a expressão de maneira ofensiva e ele não colocou, o árbitro. Aí ele diz, proferindo as seguintes palavras: o Dado foi de maneira ofensiva, o Papelim, em tese, não, pelo que relata o árbitro. O que disse o Papelim? Você é fraco. Eu já sabia que você veio mal intencionado e veio para nos prejudicar. Você não vai apitar nunca mais, seu fraco. O que foi mais ofensivo? Não tem nem comparação, né? Será que eu estou equivocado? Acho que o Dado foi respeitosamente com o árbitro e o Papelinho foi mais assintoso. Olha, nas imagens do intervalo, fica muito claro que o Dado estava
tentando e temendo até que algum jogador se excedesse. Exatamente. Ele começou a tirar os jogadores, porque vários jogadores falaram alguns elogios, alguma gentileza lá. Era visível até no... Aliás, o Dado ficou fora no segundo tempo, obviamente, aí o Wilton Bezerra foi quem dirigiu o time, e terça-feira ele tem que cumprir a suspensão automática que agora é imediato. dada Não pode ao ficar lá à treinador. beira do Guerreiro, com gramado. relação a essa que foi colocada na súmula, você lembra que tivemos uma palestra sobre arbitragem e é o novo método que é utilizado? Primeiro, a pessoa tem que entender que a autoridade do árbitro é máxima. Então, mesmo que ele não chame filho dessa, ou filho daquela, o seu esse, o seu aquele, ele foi lá tomar satisfação. Quer dizer, ele foi dizer, dizer que ele era fraco e outro dizer que ele errou. Então, isso não é obrigação, nem dever, nem direito de ninguém. O certo é acatar e talvez procurar aí meios para ir fazer isso que ele foi dizer. Não era um momento fora o ideal. Aquela hora ele tinha que simplesmente acatar. E ele estaria lá. Porque ele foi ao encontro da autoridade do árbitro dizer que ele estava errado. Quando ele poderia saber, e a diretoria tomar as providências. Aí era outro caminho. Então, é bom que se anote isso, que nós estamos muito mal acostumados aí até Agora eu digo, o Dado será absolvido por este relato do árbitro e o Papelinho será punido. Posso estar enganado, mas pelo relato do E árbitro... o expulso foi o Dado, né? E o expulso foi o Dado. É. Interessante. E o árbitro também pode ser punido. Ah, sim, porque ele fez, na verdade, uma série de lambanças no jogo inteiro, não apenas nesse lance. Vamos acompanhar a chegada do Paysandu? A delegação chegou na tarde deste domingo em Belém. O time bicolor desembarcou em Belém no início da tarde de domingo. Vieram de 2 derrotas seguidas e ainda assim foram recebidos com carinho pelos torcedores. O Paysandu voltou para casa trazendo apenas a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, mesmo com a derrota. No Campeonato Brasileiro não trouxeram nenhum pontinho na bagagem e ainda caíram para o 7º lugar na classificação geral. Resta agora buscar a recuperação dentro de casa com o apoio da torcida. 2 jogos aí que não vemos um resultado bom. Mas agora, diante da nossa torcida, temos que fazer o que nós temos feito nos últimos jogos, se impor dentro de casa e procurar o jogo, procurar a vitória para que a gente possa, o mais rápido possível, pontuar e não deixar que os da ponta possam distanciar. O Papão perdeu para o Bahia pela Copa do Brasil, mas classificou para a próxima fase da competição. Já contra o CRB, na cidade de Maceió, o time perdeu e retornou para casa sem pontuar nada. Souza, que poderia ter mudado o placar, teve um gol valioso anulado pelo árbitro, que voltou atrás e prejudicou a equipe bicolor. O árbitro já vinha durante a partida invertendo alguns lances e o momento do gol foi o momento de maior revolta de todos, né? Um gol legítimo que foi anulado pelo 4º árbitro, que estava muito mal posicionado, mais mal posicionado até do que o árbitro em campo. O árbitro tinha validado o gol e depois voltou atrás. Então isso influenciou diretamente no aspecto emocional da nossa equipe. Umas derrotas que não eram para ter acontecido, mas a gente sabe que faz parte. A gente está no grupo ali ainda que quer brigar para o G4, quer subir a primeira divisão. Agora a gente tem que trabalhar para poder reverter essa situação que vem acontecendo. Em súmula, o árbitro cita frases do técnico Dado Cavalcante e do diretor de futebol Sérgio Papelim, que chama o juiz de fraco. Segundo o Dado, o gol de Souza poderia até não trazer a vitória, mas melhoraria o clima do jogo. Esse gol poderia pelo menos dar um ar diferente do segundo tempo, né? Ficaríamos com 2-1 e iríamos para o intervalo com tranquilidade. E houve uma revolta, houve um tumulto generalizado, houve problemas emocionais que envolveram alguns problemas internos no vestiário e foi uma cascata. E o nosso segundo tempo, mesmo a gente voltando um pouco melhor na partida, um pouco mais equilibrado, a gente já perdia por 2-0 e ficou mais difícil ainda. Pikachu, que quase marcou mais um gol olímpico, chegou e disse: a recuperação agora é um dever. Nossa, como aumenta, mas como é um dever nosso, né, de fazer o dever de casa, já que a gente vem de uma derrota aí complicada. Mas é bom que a gente não está tão longe do G4. Está apenas 3 pontos aí e a gente tem 2 jogos em casa para fazer o nosso melhor para conseguir essas 2 vitórias
e voltar ao G4, que é o mais importante. Sem esquecer, é claro, da Copa do Brasil, o time está classificado e deve enfrentar uma pedreira pela frente, o que não pode atrapalhar o planejamento da Série B e nem assustar o elenco. Tem que assustar nada. Nós estamos dançando de acordo com a música, nós estamos indo de fase em fase e jogando os jogos contra o nosso adversário, neutralizando o ponto forte do nosso adversário e principalmente se fazendo valer do fator casa. E esse foi o ingrediente que utilizamos nos 3 jogos da Copa do Brasil até então. Nós vencemos os 3 e não tomamos gols em Belém, o que nos deu a tranquilidade de conseguir a classificação fora. Então não tem... Deixar as coisas acontecerem, vamos dar uma pausa agora nessa Copa do Brasil, vamos esperar o nosso adversário e depois visualizar qual será a forma de jogarmos. Copa do Brasil só nos dias 19 e 26 de agosto. No dia 4 haverá o sorteio para a definição dos confrontos. O Paysandu pegará um desses 8 adversários: Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro ou Atlético. Apenas isso. Fecha o olho e... E seja o que Deus quiser. Bom, o Paysandu vai enfrentar nesta semana 2 adversários vitoriosos nesta rodada. O América venceu o Boa em casa e o Mogi venceu o Ceará dentro de Fortaleza. O Mogi vem numa subida, numa recuperação muito interessante. Venceu por 3-2, o Rivaldo Júnior fez 2 gols para o Mogi, o Ricardinho fez 2 para o Ceará e o Edson Ratinho de falta fez o gol da vitória do Mogi. O América é o primeiro adversário. O Paysandu já se reapresenta nesta segunda tarde, faz um treino leve e já concentra porque o jogo é terça-feira. E o América venceu o Boa, o América do Givanildo Oliveira. Vamos ver os gols desta partida? Vitória do América sobre o Boa. Está aí o gol do zagueiro Alisson. Os 2 zagueiros participaram na cobrança do escanteio. O Alisson fez o gol no finalzinho do primeiro tempo, fazendo 1-0 para o Coelho. E aí, o segundo gol foi contra. O Wendel, contra, acabou marcando o segundo gol da equipe do América. O América está jogando para quase ninguém no estádio aí, Independência. Pouco público, mas um time ajustado. Considero que vem batendo na trave quanto ao acesso. Quanto ao acesso. Mas com o Givanildo, é interessante. Com o Givanildo, as campanhas tendem a ser campanhas vitoriosas, né? Subir. Ele tem uma identificação hoje muito grande só com o América ele já subiu 2 vezes, da B para A. Mas eu quero dizer o seguinte: considero o América, viu, Guerreiro, um time credenciadíssimo ele está ali no G4, mas considero credenciado para continuar e ser um time postulante a uma vaga da Série A. Porque é um time que eu já vi jogar, é um time enjoado pra caramba, é um time arrumado, um time certinho, um time que está acostumado, é aquele time calejado de Série B, que conhece como se joga Série B, é um time que cumpre o dever de casa. E aqui em Belém vai dar muito trabalho. Vai. Eu acho que América e Mogi. Eu vi o jogo do América contra o Boa. O Boa tem vários ex-bicolores, né? O Andrei, Radamés e até o Marcelo Nicásio entrou no segundo tempo. De lembranças não muito agradáveis. Não deixou boas recordações. Agora, eu acho que América e Mogi pode parecer, numa primeira análise, que o América é o adversário mais difícil. Acho que sim, pela pontuação. Mas o Mogi tem crescido muito, tem ajustado a equipe. E o Paysandu tem 2 pedreiras. Aquela entrada do Rivaldo, né, naquele dia, entrou e saiu, né, depois, parece que teve... Houve uma troca de comando técnico também. De presidência. Houve ele saiu, né? Uma comercialização também. Agora, Guerreiro, eu ainda, porque tem relação com isso, até porque será um jogo, como você lembrou, que o Paysandu não terá tempo nenhum para uma preparação melhor, já chega, descansa, vai ser muito mais conversa e, lógico, orientação tática, mas eu notei um time também, em alguns momentos, cansado, né? Exaurido. Exaurido. Agora é preocupante, porque, olha, tudo bem, teve aí a coincidência, agora recente, do Bahia, antes já houve outros confrontos pela Copa do Brasil, mas preocupa se neste momento, ainda em início da competição, da Série B, de fato, ainda estamos aí num terço, né, da competição,
se esse time já está começando a botar a gravata para fora. Em alguns momentos do jogo, deu essa impressão. Às vezes isso tem a ver com essa exaustão de jogos, mas às vezes também tem o fato de alguns jogadores estarem correndo e não chegando, né? Esse é um dos pontos. E no caso do Paysandu, e eu volto a falar nesse ponto, que parece até algo insistente, e o João já falou também, que é a história do Souza, mas é que com o Souza, o Paysandu, os outros jogadores têm um desgaste muito maior, né? Esse talvez também seja uma das causas da situação atual de cansaço. Uma manhã festiva no SESI, manhã de domingo maravilhosa, com 2 decisões e um jogo de congraçamento. Aliás, tudo foi congraçamento na manhã deste domingo no SESI. Neste final de semana chegou ao fim a primeira edição da Copa SESI Verão de Futebol Society masculino e feminino. A mulherada chegou à final com as equipes Atenas e Penélope. Aos 7 minutos do primeiro tempo, Fernanda Coelho abriu o placar da decisão, marcando 1-0 para Atenas. Mas logo depois, Suame veio e igualou tudo. No segundo tempo, as meninas cor-de-rosa dominaram. Luziele fez 2-1 e Regina fez a partida terminar em 3-1 para as Penélopes. Foi muito bom esse campeonato do SESI. A primeira vez que o nosso time participa desse campeonato e o primeiro título de muitos que ainda estão por vir. Entre as 2 finais oficiais, uma partida valendo apenas a diversão dos participantes e de quem assistia. Uma verdadeira brincadeira. SESI e Imprensa Show, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do Pará, a CLEP, aqueles que mais falam de futebol, mas nem sempre os que mais jogam. Contra aqueles que organizam toda a competição, mas podem não saber organizar o próprio elenco. Leomar marcou o primeiro gol para o grupo da imprensa. Thiago empatou. Ele voltou e mostrou quem manda. Dário marcou e empatou novamente o jogo, seguido por Cláudio, que abriu a vantagem para os donos da casa. Mas no segundo tempo foram surpreendidos por Dori Edson. Chutou a bola na rede e assinou o terceiro gol Imprensa Show. Final de partida, 3-3. Foi um jogo difícil, parelho. As 2 equipes oscilaram ao longo da partida, tiveram dificuldade no posicionamento tático, mas acho que o resultado acabou sendo absolutamente justo. A final da Copa SESI seguiu com o futebol masculino entre as equipes Portuguesa e Cabano. Os portugueses fizeram uma bela partida e encerraram a final em 4-0. É uma Copa que agrega muita alegria, muita brincadeira, vem a família brincar aqui com a gente e também motiva, né, a saúde, o lazer. A Copa SESI teve início no dia 5 de julho com 12 equipes. Apenas 2 foram as campeãs. O gerente Dário Silva analisa o primeiro ano do evento e promete novidades para o ano que vem. O ano que vem a gente tem novidade, a gente vai dar continuidade à Copa SESI Verão de Futebol Society e quem sabe aí está expandindo para novas modalidades, porque o verãozão, mês de julho, férias escolares está aí e a gente tem que otimizar com prática esportiva. Esse projeto do SESI é muito interessante. Ele consegue trazer para cá, para Mário Covas, aquelas pessoas que não se deslocam no mês de julho. O projeto ainda é embrionário, mas deu certo com o Futebol Society masculino, feminino e a participação da imprensa para alegrar e para abrilhantar mais ainda essa festa. Foi muito legal hoje de manhã, viu, Gerson? João e Valmir. O Valmir esteve lá, vocês dois estiveram. Quem era o técnico? Jorge Anderson. Nosso técnico era o Jorge Anderson, aliás, derrubou o Paulo Cachado, fez um belo trabalho tático. Rasteira mesmo, foi? O Cachado foi para Castanhal. Já vinha claudicando já vinha balançando. Jorge Anderson agora arrebentando, montou um sistema tático interessante. Eficiente. A lá Alemanha. Sanfona, o time ia e voltava, Mas hoje foi uma mistura do Imprensa Show com a Kleper, né? Foi um mix. Guerreiro foi uma espécie de Souza. O único gol que ele marcou, que ele o fez, ainda foi anulou, marcando toque do atacante. Mas, diferentemente do Souza, eu tenho que reconhecer que, após rever as imagens, ela realmente. E o treinador não foi até o juiz para dizer para ele que ele errou? Eu fui. E o juiz conversou comigo didaticamente. Não faça isso, por favor. Já já a gente volta com mais Bola na Torre para falar do Clube do Remo, com amistoso em Castanhal. E o Águia, que conseguiu um empate importante contra o Fortaleza, mas ele vai ficando para trás, mesmo com toda a fama. É isso. Big ofertas, Big Bang, Big ofertas.
Big ofertas, Big Bang. Protetor solar Sandal fator 30 só R$ 29,99. Cepacol Menta 4,99. Fralda adulto Plenitude Plus 18,99. Sabonete líquido infantil Johnson's Baby só R$ 10,99. Contra a crise, o melhor preço de genéricos é na Big Bang. Comprove, genéricos é na Big Bang. Demais de verdade! É curtir o verão Yamada com essas ofertas. Vem comprar LG fácil no seu cartão Yamada, gente boa. TV LG LED 49 polegadas, Full HD, com parcelas de apenas R$ 259,90. TV LG LED 32 polegadas com conversor digital integrado em 10,127,90 sem juros. TV LG LED 40 polegadas Full HD em 10,199,90 no seu cartão Yamada, gente boa. Só Yamada tem um verão fácil pra você. Vem aproveitar! Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Big ofertas, Big Bang. Big ofertas, Big Bang. Tintura Colestão só R$ 18,99. Fralda adulto Tena Comfort, R$ 12,99. Shampoo infantil Johnson's Baby, R$ 7,49. Enxaguante bucal Listerine Zero, só R$ 13,99. Contra a crise, o melhor preço de genéricos é na Big Bang. Comprove, genéricos é na Big Bang. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho! Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Big ofertas, Big Bang. Big ofertas, Big Bang. Fralda adulto Tena Sleep, só R$ 17,99. Sabonete Dove, leve 6, pague 5, R$ 9,99. Colônia infantil Johnson's Baby, R$ 13,99. Toalhinha umedecida Johnson's Baby, só R$ 7,99. Contra a crise, o melhor preço de genéricos é na Big Bang. Comprove, genéricos é na Big Bang. Decidiu vender o faqueiro, mãe? Eu só quero é ser feliz. Botar essa prataria pra vender na OLX. Desapega, desapega. OLX. Não perca tempo. Líder. Você é líder do líder. O Diário dá um toque na sua cozinha e traz desta vez a Lunchbox. A lancheira bonita e térmica em aço inoxidável com um design requintado feita para você. Transporte seus alimentos em segurança e com praticidade. Para adquirir a sua, basta recortar a cartela, mais o primeiro selo que será encartado no dia 2 de agosto e colecionar os 8 selos que sairão diariamente no Jornal Diário do Pará. Com mais R$ 29,90 você troca pela sua Lunchbox nos dias 11 e 12 de agosto na loja Tem Classificados da RBA Almirante Barroso. Realização Diário do Pará. Agora é hora de falar do Clube do Remo. Primeiro mostrando na supertela LG os resultados de mais uma rodada da 4ª divisão do futebol brasileiro, a Série D. Tivemos Vilhena 1, Náutico 0, gol do Pablo, sem sofrência. E Rio Branco 2, Nacional 1, de virada, hein? O Nacional fez
1-0 com o Danilo Rios. O Cassiano empatou de cabeça e o Giancarlo, aos 47 do segundo tempo, fez o gol da vitória do Rio Branco. Vamos ver a classificação. Nacional em primeiro com 4 pontos, o Remo em segundo com 4 pontos, um jogo a menos. O Vilhena em terceiro com 4 pontos, em quarto o Rio Branco com 3 pontos e o Náutico é o quinto com -3. O Náutico, essa pontuação aí não é a pontuação efetiva. O Náutico tem, na verdade, -3 porque ele foi punido pelo STJD. O Remo joga domingo exatamente contra o Náutico, domingo, dia 2 de agosto, às 18h30, na Arena Verde. Remo e Náutico vão se enfrentar na Arena Verde no próximo domingo, às 18h30. E, se preparando para a sequência da Série D, como folgou na rodada, o Remo fez um amistoso neste domingo pela manhã em Castanhal. Depois de 0-0 no primeiro tempo, enfrentando a seleção castanhalense, o Remo venceu a partida por 3-1. Vamos ver os gols do jogo? Vamos conferir. Está aí o primeiro gol do Remo, bola na área e o toque, aparecendo ali o Edi Kleber para fazer 1-0 para o Clube jogador da base, né? É. Foi muito bem, né? Ele fez foi 2 muito gols. bem, talvez tenha sido o melhor, né, da movimentação. Exatamente, foi muito bem. Entrou no intervalo e foi muito bem. 1-0, vamos ver o segundo gol do Remo. De novo o garoto Edi Kleber, tirando do goleiro com muito estilo, fazendo 2-0 para a equipe do Clube do Remo. Agora vamos ver o terceiro gol do Leão Azul, marcado pelo Elton. Cortou bonito e bateu com categoria também. É bom jogador o Elton. Acho que ele é candidato a titular daqui. Vai ser titular domingo. Vai ser titular. E a gente olhando aqui, Guerreiro, o toque, né, João? Foi do Edi Kleber. É, do Edi Kleber. Fez a assistência, 2 gols e uma assistência. E aí o gol do Jefferson, o gol da equipe do Castanhal, da seleção de Castanhal, é bom que se diga, a seleção castanhalense, o gol marcado, portanto, pelo Jefferson. Foi um bom teste para o Remo. O Cacaio já antecipou que o Gabriel, lateral direito, que foi muito bem no jogo, e o Rodrigo Soares, lateral esquerdo, devem ser os titulares no jogo contra o Náutico. O Leandro Santos deve ser uma opção de banco, o volante. E possivelmente o ataque do Remo deve ter Elton e o Léo Paraíba. Porque é bom lembrar, o Rafael Pati e o Aleil serão julgados quarta-feira por causa daquela confusão naquele amistoso. Aquele amistoso festivo em Uberlândia pode render muita coisa para o Clube do Remo. Mas eu acho que tem males que vêm para bem. O Remo, primeiro com esse amistoso aí, descobriu que já pode mudar nas alas, coisa que muita gente vem reclamando das alas do Remo. O Remo também pôde movimentar o grupo e os resultados, que nós vimos agora aí, resultado do grupo, beneficiaram o Remo. E, além do mais, ele tem que jogar um bom futebol, mas ele pega um adversário que vem acontecendo na vida dele, ele está totalmente desmotivado. Então, o Remo tem a grande chance, com essa vitória do Rio Branco sobre o Nacional, de vencer e dar um salto de qualidade no grupo. Eu gostei de ver a movimentação e é bom que o Cacá e a diretoria do Remo comecem a observar esses jogadores que estão querendo, que estão precisando de oportunidade, porque estão apostando em jogadores que estão passando em branco. E o Remo não se pode dar o luxo de ficar deixando a banda passar. Numa semana que o Remo negociou o Ameixa, fala-se que pode negociar o Igor João, fala-se que o Alex Juan pode não sei para onde, enfim, que o Felipe Macena também pode ser liberado. Aí aparece o garoto Edi Kleber aí para mostrar que o Remo continua tendo almoxarifado, mal usado, Edi Kleber mal trabalhado. Que participava daquele time que tinha Ameixa, que tinha o garoto Rodrigo, Tsunami. Do Sub-20. Isso. Que disputou aquela Copa do Brasil tão bem. E o Edi Kleber, de repente, foi cedido, né, por empréstimo no Campeonato Paraense deste ano. Acho que foi para o Paragominas. Parece que foi para o Paragominas. E é um bom jogador. É um meia que chega, né, um meia atacante. E uma função interessante. Pode ser útil aí Quem esteve lá, e eu vi relato principalmente do nosso com Magno Fernandes, né, que estava para e passo acompanhando tudo, ele diz que o Edi Kleber,
O time do Remo cresceu muito com a entrada do Ed Kleber, porque no intervalo o Cacaio fez várias mudanças e tirou o Eduardo Ramos também, né? E o Ed Kleber entrou mais ou menos na função do Eduardo Ramos. E mudou, né, a história do jogo, com uma assistência e os 2 gols. E olha bem que o Remo podia estar jogando aí em Castanhal, né? Eu acho que 100 quilômetros é muito. Né? Mas não dá. 70 já estava pai d'égua aí em Castanhal. Mas a lei é Campo lei, né? bom. Não, lei, Campo Bom. Acho que o torcedor poderia chegar mais junto, a gente só lamenta, né? Só sente, como diz o Caboclo, arredar Castanhal, mais 30 quilômetros. Mais 30 lá em Santa Maria, né? Tem gente por aí pelo Brasil arredando. Sim. Tem. Acho que quem foi que arredou ano passado? Foi o CRB? CRB Coruripe. arredou. Arredou. E colou. 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 Ninguém vai medir, né? Foi o lance do pênalti, né? O lance do pênalti, o gol único da equipe castanhalense. A seleção de Castanhal que foi dirigida pelo Jean. O Jean Dantas acabou comandando aí a seleção que foi formada com o sub-20 do Castanhal, alguns jogadores que atuaram pelo time profissional, mas serviu realmente como uma preparação interessante. E esse foi o objetivo maior. E até tivemos um público bom. Razoável, né? De razoável para bom lá no Modelão. E a Rádio Clube transmitiu o jogo, obviamente. Eu até fui contra, o Guerreiro. Me posicionei e disse, eu acho que o Remo tinha que se preparar no final de semana para ajustar aquilo que precisava melhorar, mas até que olhando e vendo a participação do povo, o torcedor de Castanhal acolhendo o jogo e o dinheiro que o Remo ganhou, acho que 30 mil não cai do céu assim. Uma cota, né? Acabou ficando bem interessante, sem dúvida. O Remo joga então no domingo dia 2 contra o Náutico de Roraima. Até se pensou que o jogo seria no sábado, mas a TV preferiu manter o jogo no domingo, dia 2, só alterando o horário, passando para as 18h30, partida que será mostrada, então, para todo o Brasil. E a tendência é que o Remo consiga uma vitória. O Náutico, além de ter perdido os pontos, é, aparentemente, a equipe mais fraca deste grupo, né? É um time queixudo, né? Porque botou 17 jogadores? Exatamente. 17 jogadores irregulares de uma vez só. Irresponsável. É uma piada que até o Gandula estaria... É demais. Bom, vamos acompanhar a análise do Cacaio a respeito deste jogo, da importância e da preparação para o jogo da Série D no próximo domingo. Muito bom, principalmente os jogadores que não vinham jogando, aquilo que nós conversamos, né, que eles têm que usar esses jogos como fosse uma Copa do Mundo para eles. E foram bem, alguns jogadores, a gente já cria umas novas opções, umas novas alternativas aí. Agora essa semana saber trabalhar com tranquilidade para poder botar uma boa equipe no jogo do Náutico e conseguir um grande resultado. Jogo difícil, jogo duro, uma equipe que vem, não tem nada a perder, que já perdeu o que tinha que perder no campeonato, né? Que entra com 4 pontos a menos. Um que eles ganharam e 3 que vinham, eles vêm por tudo ou nada. E nós temos que ter tranquilidade, temos que ter sabedoria para saber ganhar. É, isso mesmo. Valeu, o time trabalhou e agora vai para a sequência de jogos. Depois tem o Nacional lá adiante. Enfim, o Remo pode começar a pontuar para garantir antecipadamente o encaixe de uma classificação. E se puder ser primeiro, melhor ainda. Você sabe que eu ouvi isso há 3 semanas do Carlos Castilho na Rádio Clube comigo, apresentando o Cartaz Esportivo. Ele falou uma coisa que eu concordo diretamente com ele. O Remo foi muito prejudicado por não ter classificado numa primeira posição no ano passado para o mata-mata. Porque foi o moto primeiro naquela altura, né? Então, eu acho que o Remo tem tudo para ser o primeiro, para ter as vantagens de decidir em casa, para poder se impor como primeiro na condição de mandante. Você sabia que numa projeção, se fosse hoje, o adversário do Remo seria a Caldense, que é 6ª colocada lá no grupo, e o Remo pegaria a Caldense. Que é um cruzamento interessante. É um time que está no mesmo top ali. Eu acho que o Remo até no superior tem aquela vantagem de ter público, ter torcida, que aí o Remo seguramente já vai poder jogar no Mangueirão, né? Sim, o Remo já faz o último jogo desta fase contra o Vilhena no Mangueirão. Vamos falar agora da Série C. Vamos conferir, terminando agora, neste final de semana, o primeiro turno. Está encerrada a fase de ida da Série C. São 9 jogos, faltam 9 que vão começar no próximo final de semana. Vamos conferir os resultados aqui na Supertela.
Águia 2, Fortaleza 2. É isso mesmo, Fortaleza fez 2-0, mas o Águia reagiu. Ganhou um pontinho, pelo menos. Continua sem vencer na competição. Vila Nova 3-0 e Casa 1, Cuiabá 4. Agora o Cuiabá resolveu ganhar, resolveu jogar. Confiança 2, Salgueiro 0. Botafogo 1, América de Natal 0. Esse jogo foi terminou à noite, já 9 da noite. Foram os resultados. E aí temos a classificação. Fortaleza em primeiro com 20, em segundo Vila Nova com 19, em terceiro o Asa com 16, em quarto o América de Natal com 14. Estes os classificados se a competição terminasse hoje. Confiança tem 12, Salgueiro 12, Botafogo 12, Cuiabá 10. Isso é que preocupa. Olha, o Águia conseguiu um resultado interessante, porque perdeu o jogo e em 3, 4 minutos empatou, fez 2 gols na reta final, mas ele está na zona de rebaixamento a 5 pontos do primeiro fora da zona. O Cuiabá tem 10, o Águia tem 5, e o Icasa, que só venceu do Águia, tem uma vitória, é o 10º colocado com 3 pontos. O Águia volta a jogar domingo. Esse jogo seria domingo, foi antecipado para sexta-feira, 19 horas, mas como no meio de semana nós tivemos o América e o ABC jogando no mesmo dia, problemas sérios em Natal, e isso provocou a decisão do Ministério Público do Rio Grande do Norte, que informou sábado de manhã para a CBF, e a CBF retornou o jogo por determinação do Ministério Público para domingo. Então o jogo será domingo, no dia 2 de agosto, América de Natal e Águia, na Arena das Dunas, às 18h30. Então veja, o Remo joga domingo, 18h30, o Águia também joga pela Série C no domingo em Natal. E é bom lembrar que o América está no G4. Então, é mais um jogo complicado para o Águia, este jogo de domingo. Vamos ver os gols da partida? Como é que foi construído o placar de 2 para o Fortaleza, 2 para a equipe do Águia. Fortaleza fez os gols no primeiro tempo. Está aí o primeiro gol, marcado pelo Lúcio Maranhão. Gol de treino, né? É. Sem marcação linha nenhuma. de passe. E mais uma vez o torcedor deixando a desejar, né? É, que é E natural. a zaga do Águia também. E aí o gol do Alisson. Perdão, do Thalisson. Do Alisson, não, do Thalisson, lateral esquerdo. Tem defesa, não? Olha, o Águia anda jogando sem defesa, né, Guilherme? É verdade. É fato. De novo, 1-2, para lá, para cá. Thalisson Jogadinha tocou, de treino, recebeu isso. na frente, dominou e bateu de direita para fazer 2-0. No final do jogo, a reação do Águia. Está aí o primeiro gol marcado pelo Daniel aos 41. Daniel é danado. É. Daniel dominou, virou e bateu para fazer 2-1. E o Negrete de cabeça, olha aí, aos 46, subiu, testou e empatou o jogo 2-2. Foi um resultado bom? Pelas circunstâncias, foi. Mas, quando a gente vai para a classificação, o Águia está se distanciando cada vez mais. Né? Agora, também tem um aspecto no resultado, né, Guerreiro? É que, da maneira como foi arrancado esse empate, isso pode dar ao Águia aquele empurrão que estava faltando no aspecto da motivação, de se reanimar na competição. Agora, enquanto realmente não for corrigido o problema da defesa, o problema do Águia nesse campeonato é defesa. Do meio para frente, o Águia faz gol. Aí é que está, não é só reanimação. O Águia precisa ter essa defesa dando uma resposta mais positiva, porque o que a gente tem visto o Águia tomando gol, né, tanto no Zinho Oliveira como fora, é um negócio muito complicado. O Águia, do meio campo para frente, tem conseguido fazer o seu papel, não diria o seu papel com eficiência, porque em alguns momentos ele realmente fica claudicante, mas é preciso reconhecer que o Águia tem uma defesa que realmente, este ano, e aliás não tem muita mudança na defesa do Águia. O Águia joga com o Charles ainda na zaga. Não, o Negrete é uma novidade. Mas eu digo em relação, em termos de posicionamento. O Galvão até abriu mão do sistema do 3-5-2, né, por algumas partidas. Tem jogado agora, na verdade, ontem jogou no 4-5-1. No 4-5-1. Na verdade, no 4-2-3-1. Ele tem parado de escalar 3 zagueiros, essa é a grande verdade, né? Colocado mais, nas suas partidas, mais 2 zagueiros, mas a resposta ainda não veio. O que desestimula a gente confiar numa virada do Águia é a gente ver 9 jogos, 5 empates e 4 derrotas. É verdade. Quer dizer, aí empata com Fortaleza.
pelas circunstâncias, está perdendo 2-0, mas não é negócio empatar para o Águia. Se o Águia estivesse ganhando e perdendo, por mais que ele perdesse 2 e ganhasse uma, é verdade, era João. muito melhor. Sem então dúvida. ele precisa de um banho de loja total. Eu não sei se não fosse João Galvão, se não já teria que mudado de treinador, porque do jeito que está, não dá para continuar. E olha, a coisa podia ter sido pior, hein? Esse gol perdido foi incrível, né? Incrível. Teve um outro que a bola passou rente ao poste lá. E aí a reação do Águia no final. Pronto. Tá aí. E a sensação que a gente tem é que o lateral chutou pro gol, né? Ele chutou, mas pegou errado. Esse Daniel, toda vez que entra, faz gol. Tem uma participação muito boa, o Daniel. E o Águia resolveu jogar realmente no final, né? Nos últimos 5 minutos, encurralou o Fortaleza. Tem que ser uma campanha nesse segundo turno, né, Guerreiro? Totalmente diferente. Tem que o Águia entrar. Tem que ir por tudo ou nada. Tudo ou nada. Tem que pontuar mesmo e, principalmente, começar a vencer em casa. Porque ele não está ganhando em casa, não conseguiu. Né? E competições como essa, você não ganha em casa. Não ganha fora. Enfim, vamos acompanhar as análises do Marcelo Chamusca e do João Galvão no pós-jogo de ontem. Vamos lá. Infelizmente mudaram o dia do jogo e acabaram sacrificando a nossa logística que já estava toda pronta. Fizemos uma viagem de 8, 9 horas na véspera do jogo, não tivemos a possibilidade de treinar, perdemos um dia de treinamento. Isso acaba pesando um pouquinho também, principalmente em relação à performance física. Fortaleza é um time muito bem preparado fisicamente, que acaba todos os jogos muito bem, mas hoje acabou sendo um jogo atípico. E a minha preocupação sempre foi muito grande no intervalo do jogo, em que a gente pudesse fazer o terceiro gol, para diminuir o ímpeto do adversário. Junte-se isso tudo à postura do adversário no segundo tempo. Empurrou 4 jogadores na nossa linha de defesa, fez um jogo meio suicida, todo mundo na frente, e a gente sem força para contra-atacar, para poder matar o jogo. Acho que foi isso que faltou. Se a gente tivesse numa condição melhor, com mais força física, talvez a gente conseguisse sair numa condição melhor para o contra-ataque, e aí a gente mataria o jogo, mas foi isso que acabou faltando. Futebol só acaba quando o juiz apita. O torcedor tem que saber disso, ter consciência de que tem que empurrar o time até o final. No final, se não deu, aí é outra história. Mas os jogadores estão de parabéns, mostraram determinação, raça, nova vida começa uma nova etapa, para que a gente possa realmente sair dessa situação em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado aos atletas que honraram a camisa até o final e conseguiram esse empate. Fortaleza tem a melhor campanha de todos os clubes da Série C. E o Águia vive uma situação bem complicada, precisa de uma reação espetacular neste segundo turno. Já já a gente volta para mostrar a capa do Superbola. Tem sorteio especial para você no Bola na Torre de hoje, hein? Espere só um pouquinho. Big ofertas, Big Bang. Big ofertas, Big Bang. Protetor solar Sandal fator 30 só R$ 29,99. Cepacol Menta R$ 4,99. Fralda adulto Plenitude Plus R$ 18,99. Sabonete líquido infantil Johnson's Baby só R$ 10,99. Contra a crise, o melhor preço de genéricos é na Big Bang. Comprove, genéricos é na Big Bang. Demais de verdade. É curtir o verão Yamada com essas ofertas. Vem comprar LG fácil no seu cartão Yamada, gente boa. TV LG LED 49 polegadas, Full HD, com parcelas de apenas R$ 259,90. TV LG LED 32 polegadas com conversor digital integrado em 10 e 127,90 sem juros. TV LG LED 40 polegadas Full HD em 10 e 199,90 no seu cartão Yamada, gente boa. Só Yamada tem um verão fácil pra você. Vem aproveitar. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Big ofertas, Big Bang. Big ofertas, Big Bang. Tintura Colestão só R$ 18,99. Fralda adulto Tena Comfort R$ 12,99. Shampoo infantil Johnson's Baby R$ 7,49. Enxaguante bucal Listerine Zero só R$ 13,99.
Contra a crise, o melhor preço de genéricos é na Big Ben. Comprove. Genéricos é na Big Ben. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, Toby! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Big ofertas, Big Ben. Big ofertas, Big ofertas, Big Ben. Fralda adulto Tena Sleep, só R$17,99. Sabonete Dove, leve 6, pague 5, R$9,99. Colônia infantil Johnson's Baby, R$13,99. Toalhinha umedecida Johnson's Baby, só R$7,99. Contra a crise, o melhor preço de genéricos é na Big Ben. Comprove. Genéricos é na Big Ben. Economize na luz, porque passar da conta só se for de energia positiva. Todo dia, a fila da espera por vagas na APAE aumenta. Ajude a diminuir esse número. Doe qualquer valor na sua conta de luz. São crianças, jovens e adultos que precisam de acompanhamento educacional e de saúde. Acenda uma esperança. Doe. APAE Energia. Participe. Não perca tempo. Líder, você é líder do líder. Nestas férias, entre a praia e as festas, que tal pegar um cineminha em casa? Faça a assinatura trimestral do jornal Diário do Pará e leve 2 DVDs com filmes da cineasta paraense Jorane Castro. Assinatura trimestral por apenas R$ 135,00 à vista. E você ainda pode dividir de 2 vezes no cartão. A promoção é válida até o dia 31 de agosto. Ligue e assine 4006-8000. Realização Diário do Pará. Agora é hora da capa do Super Bola aqui na tela LG para você. Nesta segunda-feira você verá estas manchetes no Bola. Tarde terrível. Foi a tarde de sábado do Paysandu em Maceió, no estádio Rei Pelé. 3-0 para o CRB. Olho na garotada. É o Cacaio. Até com um sorriso ali bem interessante. Olhando a garotada, o Ed Kleber brilhando no amistoso do Remo em Castanhal e as mudanças já prospectadas aí para o jogo contra o Náutico. Foi menos pior o empate conquistado pelo Águia em cima do Fortaleza, depois de estar perdendo por 2-0. E embaixo, para massacrar meu coração, sem piedade, Palmeiras 4, Vasco da Gama 1, em São Januário. E aqui, eu fico triste por um lado, mas eu aplaudo o Marcelo Oliveira, como diz o João Cunha gosta muito de usar essa expressão, eu aplaudo o Marcelo Oliveira, que sofreu barbaridade quando foi injustamente mandado embora do Cruzeiro, depois de um belo trabalho. Cruzeiro, aliás, cujo pô fechou começa a fazer água, e ele pegou o Palmeiras lá na rabeira. Este é um sprint. Aliás, esta é uma arrancada, é um sprint aí, Guerreiro, sensacional. Não que eu esteja desejando mal a ninguém, não é isso, mas eu sempre avaliei o Oswaldinho da Cuíca, você sabe disso. Uhum. E sempre que falam nele com grande entusiasmo, é porque não o conhecem. E o Marcelo Oliveira agora está provando, mais uma vez, a minha teoria. É verdade. Pegou o time e ajeitou. Eu gosto dele e gosto que está no Atlético Mineiro.
treinador que está lá. Sim, o Levir Coupe, O excelente discurso treinador. deles é sempre um discurso de futebol ofensivo. É. Quem tem esse discurso e bota na prática, dificilmente leva na tarraqueta. É verdade. Bom, o João Cunha já vai mostrar o seu trigolino, mas agora, Valmir Rodrigues, vamos para o sorteio. Vamos mostrar os prêmios especiais de hoje, prêmios licenciados, hein? Isso é um cooler. Isso aí, Valmireco. Isso aí agora em julho. Pra Isso é uma festa. Cooler do Paysandu Esporte Clube licenciado, é um produto licenciado que nós vamos sortear hoje. E tem o cooler do Remo. Vamos mostrar aí, olha aí o do Remo. Realmente são produtos especialíssimos e nós vamos lá. Vamos. E quem leva o do Paysandu? Primeiro do Paysandu. É o Márcio Crux, não é Cruz, é Crux com X no final. Vamos mostrar logo aí outra vez, mais uma vez, o cooler do Paysandu para o Márcio Crux, não é isso? Isso. E o do Clube do Remo, para quem, Valmir? Vai para o Duarte, ele está no @Duarte_Júnior. Duarte, portanto, leva o do Clube do Remo. João Cunha já está com seu trigolino, tá aí bonitinho, já está agarrado com ele, né, João? E eu queria mandar um abraço para dona Cica. Dona Cica? É, faz aniversário terça-feira, é isso? Terça-feira, torcedora juramentada do Paysandu, a dona do Mosqueiro. Dona Cica, aquele abraço, parabéns por esta terça-feira maravilhosa. Tomara que o Paysandu dê um presente para ela no jogo contra o América, né? E uma vitória. Ou dois presentes, chegue, né, na semana. uma sequência, semana vitoriosa, né? João, obrigado, João. Eu queria abraçar o Léo, que esteve no ritmo do jogo essa semana. Ah, e o também Léo. a todos os avós, pelo dia dos avós que passou hoje. Né? É verdade. Obrigado, Gerson. Obrigado, Valmir. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo. Círio de Oriximiná, Círio do Glorioso Santo Antônio, domingo, Círio Fluvial Noturno em Oriximiná. Um abraço, uma abençoada semana e até o próximo domingo com Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. E Big Ben. Medicamentos com